Olá galera de Walden, tudo bem? Hoje esse vídeo a gente vai ter uma proposta um pouco diferente. A gente não vai mostrar aspectos da natureza, nem algumas práticas primitivas, nem algumas experiências, mas a gente vai falar de um filósofo chamado Schopenhauer. Esse filósofo, Arthur Schopenhauer, é um filósofo alemão do século XIX. Isso, ele morreu em 1860. Talvez esse nome seja muito diferente para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de pessoas que foram influenciadas por ele. Por exemplo, o brasileiro Machado de Assis. Então, Machado de Assis foi uma pessoa influenciada pelo pensamento de Arthur Schopenhauer. Outra pessoa, e aí não é mais brasileiro, mas um austríaco que muita gente já ouviu falar também, que também tem um pensamento derivado do Schopenhauer, é o Sigmund Freud, sabe? O Freud explica. Então, o Freud também foi uma pessoa influenciada pelo Arthur Schopenhauer. E o que é que toda essa genealogia de pensamentos e pensadores tem a ver com Walden? É aí que entra a nossa reflexão de hoje. O Schopenhauer escreveu uma metáfora dos porcos espinhos. Porcos espinho ou porcos espinhos? Vou colocar porcos espinhos. O que isso tem a ver com Walden? Segundo essa metáfora do Schopenhauer, num dia muito gelado, os porcos espinhos estavam passando por esse sofrimento, que era estar exposto a temperatura muito baixa. O que é que os porcos espinhos fizeram? Eles se aproximaram para aproveitar o calor de um do outro. Então, como os porcos espinhos, vamos tentar desenhar aqui um porco espinho aqui, um porco, a orelha, o focinho, a pata. Então, como o porco espinho tem, como o próprio nome já diz, o espinho, ao se aproximar de outro porco espinho, o que é que acontece? Ele recebe o calor desse outro corpo, mas ao mesmo tempo ele sofre aqui um atrito. Por quê? Porque o espinho desse vai acabar machucando esse e vice-versa. Então, ao se afastar, ele sofre pela intempérie do tempo, pelo frio. Ao se aproximar, sofre pelo espinho do outro porco que acaba ferindo. Então, essa é uma metáfora, quer dizer, uma comparação, falando da nossa condição humana. Então, o que isso tem a ver com Walden? O que é o Walden? O Walden é uma experiência, como eu falo nos vídeos, uma experiência filosófica, poética, uma filosofia de vida, de certa forma, um afastamento da vida civilizada, essa vida como nós conhecemos. Tem outro vídeo aqui no canal explicando a ideia do Thoreau lá nos Estados Unidos, de ter construído uma cabana, ter ficado lá por 2 anos, 2 meses vivendo sozinho. Então, essa é a proposta das reflexões nesse canal. Esse afastamento dessa vida civilizada, esse afastamento da fila para comprar o pão do café da manhã, essa fila do trânsito das grandes cidades, esse afastamento do metrô muito cheio, pelo menos aqui em São Paulo é o que acontece, né? O afastamento dessa vida, digamos, artificializada pela tecnologia, dessa vida da frieza das relações das redes sociais. Então, o Walden é essa experiência de aproximação, de uma aproximação de quem? De si, de uma aproximação de si, de uma aproximação do eu, uma aproximação da natureza. Essa natureza entendida tanto como a natureza, digamos, a natureza física, uma árvore, a ave, o rio, a água, mas uma natureza também, uma natureza de si, uma natureza de quem somos, do que temos. Então, o Walden é essa experiência de aproximação do eu, do si, né?
e que depois precisa também desse afastamento para voltar para a vida social, para voltar para a vida da família. Então essa eterna ambivalência entre a aproximação e o afastamento, né? Pensando, por exemplo, nas relações pais e filhos, os filhos que amamos, mas ao mesmo tempo os filhos que de certa forma odiamos, o filho que nos causa algum sentimento de raiva, de repúdio, de negação. Então essa eterna ambivalência entre o afastamento do porco-espinho e a aproximação, né? Essa vida ambivalente e paradoxal, contraditória, tá bom? Então o Walden é essa proposta de aproximação, essa proposta de fuga desse sofrimento do contato humano, mas de uma forma simbólica, de uma forma de superação desse sofrimento que é causado pela própria constituição da vida, ok? Se você achou legal essa reflexão, se não entendeu nada, se discorda, deixa nos comentários que a gente bate um papo, ok? Se gostou, deixa aquele joinha, compartilha, leva esse tipo de reflexão para outras pessoas que talvez possam contribuir ainda mais com a nossa reflexão. Dá um gostei no canal, custa pouco para você, é muito importante para nós, ok? Obrigado, abraço, até o próximo. Viva o Walden!